Com licença, sou o capitão engenheiro Caio, estou aqui para apresentar o artigo que submeti para o SIG 2023, juntamente com o professor Dr. René e o professor Dr. Irra, ambos do ITA, de onde eu também faço parte, como doutorando do programa de pós-graduação em aplicações operacionais. E o tema do estudo é comparação entre métodos empíricos para obtenção do equivalente TNT de explosivo plástico. O objetivo desse trabalho é comparar duas formas empíricas para obter a equivalência de massa em TNT de um explosivo plástico com vistas à aplicação operacional dele. E ele é importante justamente porque o parâmetro de equivalente TNT ele é a base para qualquer simulação de desempenho de armamento que se deseje realizar. E para atingir esse objetivo será seguir o seguinte roteiro. Primeiro, trazendo a motivação para o trabalho, o que é que gerou todo esse estudo. O contexto, falando especial do fenômeno físico da onda de choque. Os materiais e métodos então empregados para estudar esses fenômenos físicos, para levantar os dados empregados nesse artigo. Seguidos os resultados e análises obtidos a partir do tratamento desses dados. E por fim, na conclusão, com os comentários gerais a respeito do trabalho. E assim, para começar, é importante falar do porquê que esse estudo foi realizado. Como pode-se testemunhar hoje, com a guerra da Rússia e Ucrânia, muitos países começaram a correr atrás para recompor seus estoques de armamento. Só que não adianta apenas ter o armamento. Para que a guerra seja realizada, ainda mais hoje em dia, cada vez mais se é cobrado a chamada realização da guerra justa, onde apenas os objetivos militares são alcançados, poupando civis e qualquer outras estruturas que sejam, que não tenham a ver com a guerra em si. E para tanto, é necessário saber, conhecer e estudar o poder destrutivo do armamento, para que ele seja empregado na medida exata, para conquistar os objetivos sem prejudicar outras pessoas que não estão envolvidas nessa situação. E isso pode ser feito, por exemplo, pelo estudo da onda de choque, que causa o erro chamado efeito de sopro. Ela advinda da reação de decomposição do explosivo, que gera gás em alta pressão, começa a se expandir e vão gerar esse domo, que está aí na figura, que é essa camada espessa de gás, que quando ela passa por um determinado ponto, ela gera um aumento repentino de pressão, que vai causar danos ali numa estrutura ou numa pessoa. E para saber o poder destrutivo dessa onda de choque, um parâmetro fundamental é o equivalente TNT, que ele vai dar a força desse explosivo em relação ao TNT, que é a base da literatura especializada. Então, obtendo-se esse parâmetro, isso vai alimentar a simulação, que vai ajudar aqueles que estão planejando a missão a fazer com que ela seja executada, de modo que cada armamento seja empregado de forma adequada para que o objetivo militar seja alcançado sem que outros danos colaterais aconteçam, e que poderia trazer em especial danos políticos, internos e externos, para a nação que está empregando esse tipo de armamento. E o equivalente TNT ele já é bem mapeado na literatura. E aqui, por exemplo, tem uma referência do Manual do Comando Aeronáutico, o 135-1, 2, que ele vai trazer diversas equivalências TNT para diversos tipos de explosivo. Que no caso do explosivo plástico, ele vai ter o HMX aqui que está mapeado nesse anexo. Só que por outro lado, além do explosivo, ele tem diversos outros componentes que têm percentagem na composição total significativa. E esses componentes eles não estão mapeados nessa tabela. E além disso, muitos autores que estudam o assunto, eles vão dizer que o equivalente TNT ele não é fixo com a distância, mas ele pode variar. De forma, então, que essa tabela ela não valeria de forma geral. De modo que é importante, então, para que seja obtido um valor desse equivalente TNT bom, consistente para ser empregado em todas as simulações, uma análise maior, o que leva à escolha do uso de um método experimental. E agora que esse método experimental é para analisar que fenômenos? Tratando especificamente da onda de choque, vão ser usados aqui dois fenômenos da onda de detonação e da onda de choque. Da onda de detonação explicar um pouco mais à frente, mas trazendo com um pouco mais de detalhe, falando sobre a onda de choque, que é justamente aquele domo que foi mostrado, a camada de ar que vai se expandindo e gerando um dano para onde ela passa.
ela pode ser caracterizada por dois parâmetros principais. Um é o pico de sobrepressão, que logo quando ela chega num determinado ponto, ela gera um aumento repentino de pressão, que é mapeado por esse parâmetro. E depois esse parâmetro ele vai, né, decrescendo até chegar na pressão atmosférica local. Quando ele chega na pressão atmosférica local, esse período de tempo do pico até chegar nessa pressão atmosférica local é denominado, né, fase positiva. E essa fase positiva, se for calculado o impulso dela, que é a integral da pressão pelo tempo nesse período, que aqui no gráfico é mostrado pela área debaixo da curva, esses dois parâmetros eles são fundamentais para se verificar qual que é o dano causado por uma onda de choque. O pico como aquele dano de entrada, logo quando ela chega, e o impulso como, né, sendo essa integral, como se fosse um empurrão que a onda de choque vai dar, né, no ponto por onde ela passar. E esses dois parâmetros são utilizados para verificar o dano a partir do diagrama PI, né, chamado diagrama PI, pressão e impulso, onde o pico de sobrepressão ele vai estar no eixo Y e o impulso da fase positiva no eixo X, de modo que, sabendo a pressão e o impulso em um determinado ponto que foi recebido, isso pode alimentar o gráfico e aí marcar esse ponto no gráfico e verificar em que região de dano ele está. Então o gráfico está marcado por diversas regiões de dano, do mais baixo até o maior. E a partir disso, verificando o dano que ela vai causar em um determinado ponto, que ela pode causar em um determinado ponto, pode-se estimar, né, o estrago a ser observado a partir do impacto dessa onda de choque naquele ponto. Certo? Então, agora com a definição dos fenômenos físicos, é importante saber como que eles foram mensurados. Em primeiro lugar, né, depois de falar da onda de choque, falar rapidamente da onda de detonação, que agora não é a onda responsável, né, dessa expansão dos gases, que era a onda de choque. Agora a onda de detonação é a onda que faz a reação acontecer dentro do explosivo. Quando ele é iniciado, ela vai passando, quando ela vai passando, ela vai levando a fronteira da reação para esse explosivo. E ela pode ser medida também na sua velocidade a partir de sensores, que são sensibilizados com a passagem dessa onda de detonação. No caso aqui eu estou colocando o sensor em verde como sendo o sensor de início. Então ele marca o tempo, quando ela passa por ele vai estar atrelado a um cronômetro e vai começar a marcar esse tempo. E cada sensor em laranja é o sensor de parada, e quando ela passar por esse sensor ele também vai marcar esse tempo. E a partir disso, né, no caso, né, um arranjo experimental real, similar a esse do esquema, mostrando o sensor então de verde ali mais perto, né, de onde está a parte preta ali, que é onde o iniciador é encaixado. Você tem um explosivo plástico, que é esse tubo branco, e os outros sensores colocados depois, a distâncias conhecidas do sensor inicial, justamente para que, a partir dessa posição deles bem definida e medindo-se o tempo entre a passagem da onda de detonação do sensor de início até o sensor final de cada um deles, eu posso medir a velocidade média da onda, né, em cada ponto desse a gente vai colocar no sensor de término de contagem, e com isso, nessa velocidade média, eu posso medir a minha velocidade de detonação experimental a partir justamente da razão entre essa velocidade média medida e a velocidade de detonação do TNT, que já é bem mapeada na literatura. Com essa razão ao quadrado, eu tenho o equivalente de TNT para cada ponto desse. No caso da onda de choque, como já foi abordado sobre o que ela é, ela pode ser medida em seus parâmetros por um arranjo experimental como esse aqui mostrado na figura, onde eu tenho o explosivo em formato esférico ao fundo e os sensores mais perto, mostrados na foto. Nesse artigo foi focado no parâmetro de pressão máxima, né, de pico de sobrepressão, que ele é medido a partir desse sensor piezoelétrico que está em cada uma dessas hastes, que estão posicionadas a distâncias conhecidas do explosivo. E com isso, tendo esse valor medido e sabendo a pressão atmosférica local, a temperatura local, em especial aqui a pressão atmosférica local, isso vai alimentar a fórmula que vem a partir de dados empíricos da literatura, uma fórmula já consagrada, que ela vai me dizer qual que é a distância escalonada a partir desse pico de pressão medido e da pressão atmosférica local. Essa distância escalonada ela está diretamente relacionada com a distância física entre o sensor e o explosivo. E com isso, a partir dessa distância e também da temperatura e da pressão local, eu posso descobrir a minha massa de explosivo em equivalente TNT,
que precisa ser detonada para causar um efeito similar ao que foi observado. Não é uma massa real, é uma massa que foi medida a partir desses dados empíricos, né, que ela vai dizer o quanto de TNT precisaria para obter esse mesmo efeito verificado, ou seja, que é o W. Ou seja, pegando essa massa em equivalente TNT e dividindo pela massa real do explosivo M, eu tenho o equivalente TNT, ou seja, essa medida do quanto o meu explosivo ele é mais forte em relação ao TNT. E assim, né, sabendo, né, os métodos foram observados e colhidos-se todos os dados e processados, né, agora passa-se para a análise deles. Em primeiro lugar, a partir dos dados de velocidade de detonação, foi obtido um parâmetro de equivalente TNT em torno entre 1.2 e 1.3, ou seja, né, de 20 a 30% de explosivo mais forte que o TNT, na maioria dos pontos. Em especial, se observa que os pontos mais longe, né, com a distância maior entre as agulhas de sensores de início e fim de contagem, essa dispersão dos valores ficou menor, justamente porque o erro, no caso, por quanto maior a distância, ele vai diminuindo. E, no caso da análise de dados de efeito de sopro, verificou-se que o equivalente TNT fica entre 1.17 e 1.27 em sua maioria, com especial atenção para o fato de que esse valor de equivalente TNT ele permaneceu razoavelmente constante com a distância. Eles ficaram ali mais ou menos na mesma faixa, o que indica que esse parâmetro de equivalente TNT para esse explosivo, né, não varia muito com a distância, né, o que aponta para que esse valor, né, em torno de 1.2, né, que foi encontrado a partir das duas metodologias experimentais, eles concordam entre si, né, como a análise estatística vai revelar, mostrando que eles têm uma boa interseção entre seus intervalos de confiança, de modo então que o valor encontrado ele permanece razoavelmente constante com a distância e também, né, se tem boa consistência obtendo ele por duas metodologias diferentes, né, mostrando que ele é confiável. E aí com isso, né, podemos fazer alguns comentários finais. Em primeiro lugar, ressaltando essa questão do quanto, né, da importância do parâmetro do equivalente TNT, que ele vai trazer o quanto um explosivo ele é mais forte ou menos forte em relação, né, à referência da literatura, que é o TNT, né, que é uma base para alimentar qualquer tipo de simulação de desempenho de armamento. E fazendo esse levantamento desse parâmetro pelos dois métodos, verificou-se que os resultados foram próximos para os dois. Ele teve pouca variação com a distância no caso da medida a partir da onda de choque, o que mostra que o parâmetro obtido ele é razoável, né, e ele pode ser empregado para diversas, né, de forma geral, de modo que qualquer armamento que venha a ser empregado, né, com esse tipo de explosivo, ele pode ser bem simulado a partir dele, o que vai alimentar as minhas missões, né, todo o planejamento delas, para que qualquer armamento que seja empregado com ele o seja de forma segura, né, na busca da garantia que os objetivos militares sejam alcançados, sem que efeitos colaterais indesejados ocorram. Então, agradeço pela sua atenção e esse era o artigo que eu trouxe para o CIGI.